A paz do Senhor, galerinha, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, queridos irmãos, tudo na perfeita paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estava aqui pensando e lembrei de um testemunho bastante interessante. Eu falei, vou contar para meus inscritos, né? Porque os testemunhos de Deus tem que ser contado, tem que ser glorificado e para aumentar mais a nossa fé e para saber o tanto que Deus é tremendo na nossa vida. E aí eu estava ali, sentada ali e lembrando que uma ocasião eu estava orando por uma pessoa da minha família, que eu não vou citar nome, que é antiético, né? Tô parecendo uma doida, mas tá bom. E aí eu orava muito por essa pessoa e oro até hoje, né? E nas minhas orações eu pedia para Deus visitar, tirar toda a idolatria, né? Tirar toda a escama espiritual, falava isso para Deus, que, né? Trazer ele para a presença. E essa pessoa, irmãos, ele é uma pessoa assim que acredita muito, né? Nesses deuses de pau, de barro, a Baal, né? E frequenta muito esses negócios assim de centro. Eu digo que ele não faz nada de mal para os outros, mas ele acredita na cura que vai encontrar nesses locais, né? Ele não vai lá para fazer o mal, mas ele vai em busca da cura para ele. E E eu orando, fazendo campanha, jejuando. Quando foi um dia, Deus me deu uma palavra. E ele meio que é muito resistente, sabe? As coisas de Deus. Muito, muito mesmo. Que tanto que muitas pessoas tinham medo de falarem de Deus pra ele, de Jesus pra ele. Eu nunca tive medo. Não sei se é porque eu nunca tive medo no mundo, eu vou ter medo agora na igreja, ou servindo meu Deus, sabendo que eu estou debaixo da proteção, fazendo as vontades dele. Aí eu não tenho medo mesmo. E aí um dia Deus me deu uma passagem, eu jejuei 3 dias para entregar essa passagem para ele. Entreguei, ele ouviu. No outro dia de manhã, irmãos, vocês não vão acreditar. Ele levantou cedo, pegou o carro e foi bater lá no lugar onde ele costuma ir, no centro. Você vê, né? Ele ouviu tudo que eu tinha falado de Deus, o que Deus mandou eu entregar para ele, e foi uma passagem muito forte, irmãos. Foi uma passagem assim que não é para ele brincar, né? Falou em relação a nós, família, falou em relação a ele, né? Assim, tem uma passagem que, um versículo lá da passagem que, se eu não me foge a memória, que falava assim, que mesmo que Noé, Moisés e Jacó tivesse vivos e que se aquela pessoa não se arrependesse dos pecados, mesmo que tivesse essas pessoas vivas, é que dessas pessoas só sobraria a alma, né? Que Deus não ia salvar ninguém, né? Nem as descendências, que seria eu, no caso, e minha família. Irmãos, eu falei essa passagem pra ele. Ai, mas eu tô incomodada com esse cabelo. Cocózinho. E ele pegou o carro cedo e foi bater lá no centro. Na hora que eu fiquei sabendo, eu não fiquei triste. O que eu pensei? Eu falei, gente, de certa forma, se ele foi, é porque o Deus vivo que eu sirvo, incomodou ele. E ele foi buscar o que ele acredita ser Deus, né? E aí, continuei orando, mas aí eu já comecei a mudar a minha oração. Eu comecei a orar de forma diferente. Como assim, Nilvânia? Eu orava por ele e não orava pelo macumbeiro, né? Tô falando um pouco baixo porque é de madrugada, o dia tá amanhecendo. E eu acordei cedo e vim tomar água e não consegui dormir mais e resolvi fazer esse vídeo.
E aí, voltando ao assunto. E eu orava por ele, mas não orava pelo macumbeiro. Como é que pode? Como é que eu vou orar pelo a pessoa e não vou orar pelo outro? Por que não? Se Deus diz que é para nós orar um pelos outros, é para mim orar por qualquer pessoa, orar pelo macumbeiro, por todas as religiões. Você não tem que ter preconceito, você não tem que ser uma pessoa fechada, né, a sua religião, porque Cristo ele não era religioso. Cristo ele não tinha placa de igreja. Cristo ele pregava nos montes, ele pregava em qualquer lugar que ele chegava, ele pregava. Ele nos ensinou a fazer o id, né? A amar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar o próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos. Então, quando Deus nos ensina isso, quando Jesus nos ensina isso, é pra gente orar pelo outro, é pra gente amar o macumbeiro, é pra gente amar o que está em pecado, porque Cristo ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. E aí eu comecei a orar, irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu comecei a orar pelo macumbeiro. Comecei a orar. E entrei em campanha, em oração por esse macumbeiro e pro meu... E, sabe? E comecei a orar por eles dois. Comecei. Irmãos, Deus é tão fiel na minha vida que ele foi lá e ele chegou para meu e disse assim, falou bem assim para ele, deixa eu te dizer, aqui não tem nada para você. Procura uma igreja, não importa se ela é católica, evangélica, mas procura uma igreja porque aqui eu não tenho nada para você. Irmão, quando eu ouvi isso, irmãos, eu glorifiquei, porque o meu Deus, quando a gente clama, ele usa até a boca do macumbeiro. E ele saiu de lá desnorteado. Pensa uma pessoa que saiu lá desnorteado. E passou-se dias e as coisas só foram mudando, né, em relação a ele. Todas as vezes que ele ia lá era só decepção, nunca tinha nada assim pra falar, porque eles nunca têm nada pra falar mesmo, né? A única coisa que eles falam é porque o diabo sabe de muita coisa. Mas assim, nada que eles falam a gente tem que trazer pra gente, tem que acreditar. Então assim, mas todas as vezes que ele ia lá era só fora que dava nele, sabe? Ele começou a perder a credibilidade pra ele. E ele começou a se afastar, dizer que ele não sabia mais de nada. E eu fui ficando feliz, agradecida. E essa semana ele estava passando por uns problemas de saúde, tá? Inclusive, mas eu tenho fé em Deus que vai melhorar. E ele voltou lá nesse macumbeiro, né? Que eu creio que Deus vai libertar. E falou com ele e ele falou que ele fosse para casa tomar uns remédios e passou só as medicação caseira, não disse muita coisa, né? Desfez dele novamente, né? Não deu muita moral para ele. E depois eu ouvi da boca dele que ele falou que o médico falou que a cura dele estava em Jesus Cristo. Então, isso para mim é uma vitória, irmãos. Para vocês que estão aí do outro lado podem não entender, mas para mim que tenho orado pela minha família, pela minha casa e principalmente por essa pessoa que eu amo muito, para mim é uma vitória saber que ele falou que para ele é só Jesus Cristo. E eu creio que um dia eu vou ver a minha casa, a minha família completa servindo a Jesus. Eu posso dizer assim, ó, eu e minha casa servimos a Jesus, porque eu e minha casa servimos a Jesus. Mas ainda faltam algumas pessoas e eu ainda vou lutar por essas pessoas. Enquanto Deus me der vida, der fôlego, eu estarei aqui orando pelos meus, para ver eles na presença. Então esse foi o testemunho de hoje, foi o testemunho que Deus usou a boca do macumbeiro, né, para falar, procure uma igreja, não importa qual igreja, mas vai para a igreja que aqui não é seu lugar. E Deus é fiel na minha vida e eu sou grata e eu vim trazer esse testemunho lindo para vocês. Tá bom? Fica com Deus, até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o joinha, de se inscreverem, compartilhe esse vídeo
Pessoas precisam saber que Deus usa a boca do macumbeiro, que suas orações Deus escuta, né? Que não desista daquele parente seu que está enfermo, que está com a alma ferida, que está idolatrando, que está na prostituição, na bebida. Não desista, porque a solução, Deus, ele é a solução para todos os problemas. Coloca na mão de Cristo, entrega no altar dele, que você vai ver resposta, que você vai ver saída. Um beijo no coração e fica com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.